Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com Deus. Ele ter me dado essa oportunidade de estarmos aqui, tremendo, mas nervoso, mas estou aqui para dar glórias, para primeiramente ouvir a voz de Deus e depois ser um instrumento para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu também quero mandar um abraço para a minha família, que eu fiquei, né? Falei, vou pregar no domingo, vocês estão assistindo lá. Estão assistindo, quero dar um abraço lá, dar um abraço para o pessoal lá de Guarapuava. Amém? Então, aplausos para nós. Primeiro de tudo, irmãos, eu quero que nós possamos juntos aqui agora abaixar nossas cabeças, curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo o mover dele aqui nessa manhã, para que eu não fale uma vírgula sem a direção do Espírito Santo aqui nessa manhã, e para que tudo que seja dito aqui seja pela direção do Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos aqui, Jesus, apresentando as nossas vidas a Ti, prontos, ó Pai, com nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Jesus, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Instrumento, Jesus, nas mãos de quem sabe tocar bem, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é mestre nisso. Usa, Jesus. Fala conosco. Jesus, tudo isso para a honra e glória do Seu nome. Amém. Para começarmos, eu quero meditar com vocês sobre a nossa campanha, a restituição. E para trazer aqui o início, uma introdução da nossa mensagem, eu quero trazer duas definições de restituição encontradas em dicionário. A primeira é restituição, o significado da restituição encontrei no dicionário informal na internet, que diz assim: restituição é corrigir uma situação e deve se fazer com justiça. A segunda é no dicionário Aurélio, que diz assim: é entregar o que se possuía indevidamente ou por empréstimo, devolver, restituir um livro ao dono, restituir alguém a liberdade, restabelecer, reconstruir. Vocês entenderam bem o significado da palavra restituição? É como se você emprestasse alguma coisa ou possuísse alguma coisa indevidamente e você devolvesse a pessoa. Com essas definições, fica muito claro o sentido da palavra restituição. E sabendo disso, eu quero meditar à luz da Bíblia com vocês sobre uma mulher que teve um encontro com Jesus e teve a sua vida restituída. O nome dessa mulher, a Bíblia não dá, ela só denomina como a mulher samaritana. Peço para que vocês abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4, os versículos 3 a 9, que diz assim, todo mundo achou? Amém? João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu-se por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, sabendo dessa passagem, observando, analisando esses versículos, a Bíblia nos dá informações suficientes para que na nossa memória, na nossa mente, na nossa imaginação, nós possamos criar um cenário. E eu quero convidar você agora a entrar comigo nessa história. E me ajudar a nós desvendarmos algumas coisas, alguns mistérios que Deus tem na palavra dele através dessa passagem. Bom, vamos montar aqui um cenário. O versículo 3 a 6 coloca Jesus em movimento. No versículo 3 ele diz assim, Jesus encontrava-se no versículo 3, em Judéia, e ele precisou ir para Galiléia. Nesse trajeto era necessário ele passar por Samaria. Samaria era uma cidade
era uma província de Samaria, achava-se entre a Judéia ao sul e a Galileia ao norte. A Samaria, a província de Samaria, achava-se entre essas duas extremidades. Quando ele chegou em Samaria, ele foi para uma cidade chamada Sicar, está lá no versículo 5. Jesus, já em Sicar, precisou fazer uma parada. Ali havia um poço. No versículo 6 diz assim: ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu-se por volta do meio-dia. Nesse versículo, existe um fator muito importante que João ele deixa muito claro sobre a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Jesus sentou-se porque ele estava cansado da viagem. Então esse horário, por volta do meio-dia, a 9h, nos dá uma ideia de calor, quem sabe fome e cansaço. Então Jesus senta-se à beira do poço. Galileia, Judéia, Samaria, um poço, Jesus sentado. A partir do versículo 7, entra uma nova personagem nessa história, que é denominada somente por a mulher samaritana. No versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher tirar água. Entra em cena uma personagem, a mulher samaritana. E ainda no versículo 7, Jesus protagoniza mais uma cena quando ele faz um pedido para a mulher: dê-me um pouco de água. Nós não podemos continuar antes de observar um detalhe que diz assim: os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então nesse cenário Jesus estava sozinho. Podemos imaginar que Jesus, esse poço era um poço retirado da cidade, e a cidade comprar comida. Nos permite pensar, imaginarmos isso? Jesus sozinho, sentado à beira do poço, com os discípulos da cidade comprando comida. No versículo 9, uma mulher se aproxima. No versículo 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Aí nós vemos a contracena da mulher. Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês visualizem isso que eu estou falando. A resposta da mulher: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Olha, a mensagem que Deus tem para nós essa manhã é sobre isso. Os judeus não se davam com os samaritanos. O nosso cenário, ele está montado. Vocês estão visualizando? Galileia, Judéia, Samaria, um poço, Jesus sentado, uma mulher se aproxima. Vocês estão visualizando isso? Amém? A mulher, Jesus pede água, a mulher fala: não, como estava, tudo bem. Aí, os judeus não se dão com os samaritanos. A mensagem que Deus tem para nós nessa manhã é sobre isso. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Os dados históricos trazem para nós a seguinte informação: a partir por volta de 930 a.C., o rei Salomão morreu. E as 12 tribos de Israel, elas se dividiram. 10 tribos de Israel ficaram no Reino do Norte, denominado por Reino do Norte. E 2 tribos ficaram ao sul, formando o Reino do Sul. O Reino do Norte tinha como seu rei o rei Jeroboão. E as duas tribos que ficaram no sul tinham como seu rei o rei Roboão. Todas as tribos, independente de estarem divididas, eram formadas pelo povo de Israel. Mas nesse ponto da história da Bíblia, as 10 tribos que ficaram no Reino do Norte conservaram para si o nome de Israel. E as 2 tribos que ficaram no Reino do Sul mudaram seu nome para Judá. E criou-se uma rivalidade entre essas 2 tribos, devido à história, porque o rei Jeroboão não quis abaixar os impostos e tal. Isso a gente encontra na Bíblia. Pois bem, Jeroboão, rei do Reino do Norte, ele estava temendo que o povo, as 10 tribos, fossem para Jerusalém, que ficava no Reino do Sul, Judá, para fins religiosos. Essa informação eu tirei do livro da Etade, História de Israel.